Terminado essa primeira parte da divisão dos capítulos, 5 capítulos, vamos então, deixa eu voltar para a minha apresentação e vamos falar agora do conteúdo de cada um desses capítulos. Eu não vou falar, você pode preencher, como eu disse, os capítulos da maneira que você quiser. Eu não vou separar na quantidade de sessões, mas eu vou falar nas 3 principais coisas que precisa estar dentro de cada um dos capítulos. Primeiro capítulo que é o sumário. Quais são as principais informações que devem ter lá dentro? Primeira coisa, precisa ter uma apresentação do fundador. Quem é você? Da onde você veio? Que área do mercado que você é? Qual a sua formação? Qual a sua experiência profissional? Qual a sua qualificação para estar à frente daquele negócio que a gente vai apresentar nos capítulos seguintes. Segunda parte, a apresentação do negócio. Tudo isso bem resumido, bem objetivo. A apresentação aqui você não vai contar o negócio inteiro. Lembrando que o primeiro capítulo é o sumário. É tudo um resumo, tudo resumido, as informações mais importantes que você precisa que o oficial veja. Então você pode até começar a escrever do capítulo 2, como eu disse. Depois você vem, resume tudo e coloca isso dentro do sumário. Não é o ideal, não é a forma como a gente trabalha, mas você pode trabalhar assim e pode dar certo, tá bom? Segunda informação, então, um resumo do negócio, que área da economia que ele vai atender, o que ele vai fazer, que serviço que ele vai trazer, o porquê que aquele negócio existe e por que é bom que ele exista. Terceira parte, a apresentação das soluções geradas. Pode ser o serviço, se for uma empresa de serviço, se for uma empresa que entrega algum produto, que fabrica alguma coisa, pode ser os produtos daquela empresa. Digitais, físicos, não importa. Isso daí vai tudo dentro do sumário. Depois, no capítulo 2, que é a explicação da empresa, quais são as 3 principais informações que precisam estar lá dentro, tá? A apresentação da empresa. Aí você já vai detalhar um pouquinho mais. Do capítulo 2 em diante, você já tem que ser um pouquinho mais detalhado, lembrando, indo direto ao ponto, sendo objetivo. Não quer dizer que você vai detalhar, que você vai colocar 200 páginas numa coisa que você pode fazer em 2, tá bom? Apresentação da empresa, qual o segmento da economia que ela atua, como que ela vai trabalhar, localização, que tipo de empresa vai ser, ela vai ser uma LLC, uma corporation, tá? Ela vai ser uma sociedade, como que ela vai ser, depois no futuro ela pretende virar uma empresa de capital aberto, tudo isso você tem que mencionar aqui no comecinho do capítulo 2. Depois você vai falar do modelo de negócio. O modelo de negócio é que tipo de empresa que ela vai ser, como que ela vai oferecer os serviços dela, quais são os clientes potenciais, quais são os concorrentes, para ele ter uma base de onde que você vai estar posicionado ali dentro do seu segmento. Tudo isso vai aqui nessa parte também do capítulo 2. Depois, a terceira parte do capítulo 2, você vai trazer o seu portfólio de serviços ou produtos, ou ambos, se for o seu caso. É legal colocar pelo menos quais são os produtos. Você não precisa colocar todos, às vezes você vai dar consultoria e vai ter várias linhas de serviços lá dentro, mas explica, pelo menos generalizando os grupos de serviços que você vai trazer. Se você conseguir, a gente nem sempre consegue, para não deixar isso muito grande, essa parte nesse capítulo, mas se você conseguir já listar os serviços, é muito bom. Às vezes a gente consegue listar os serviços e colocar os preços. Isso é maravilhoso lá na frente, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, para você fazer a projeção de venda. Se você já tiver os serviços que vão ser vendidos ou os produtos, a projeção da quantidade que você vai vender de cada um deles ao longo dos 5 anos analisado nesse business plan, e os valores daí você tem para somar, compor a receita projetada de um jeito bem claro, bem fácil do oficial entender. Vamos para o capítulo 3? Capítulo 3, então, é a parte da análise do mercado. Dividido também em 3 principais partes. E aqui, geralmente, é sempre 3 sessões mesmo, 3, 4 sessões no máximo. Primeira sempre apresenta o mercado que você faz parte, que segmento que você faz parte. Se você usa a estratégia, se você usar a estratégia de atuar em 2 segmentos ao mesmo tempo, ou 2 divisões de negócio, aí você tem que fazer análises separadas para cada uma delas, tá? Porque às vezes são mercados separados. Se for o mesmo mercado, uma análise só vale para todas as linhas de serviços que você vai oferecer. Então, a primeira parte, a explicação de qual mercado você vai fazer parte, qual segmento do mercado que aquele seu serviço vai ser oferecido. Segunda parte aqui na análise de mercado são os dados do mercado, os números atuais e do passado, né? Pega aí pelo menos 2, 3 anos, 5 anos,
Se é alguma coisa relacionada à saúde, explica como o Covid influenciou os números do mercado, o que impactou o seu mercado, o que está direcionando as tendências desse mercado. Depois você conclui com a terceira parte, que são as projeções, tá? Tem vários sites que explicam as projeções, eu posso até fazer um outro vídeo explicando como você pode fazer isso, tá bom? Tem muita gente que contrata Business Plan, que ele paga um serviço de uma empresa que manda ali os dados tudo pronto para ele só inclui no Business Plan. Aí vem o link daquela empresa de serviços ali e tem um plano pago que o cara usou para pegar aquela informação. Chega o oficial, ele vai ler aquela informação, ele vai clicar para ir naquele link e buscar a origem. A hora que ele chega lá, ele não consegue acessar a origem daquele dado. Por quê? Porque é um plano pago e, obviamente, o oficial não vai pagar aquele plano só para analisar o caso do seu business plan. Então, isso é uma coisa que inicialmente parece muito bom, tá? Enche o business plan ali de informações, de dados que às vezes nem vão ser úteis e atrapalha porque o oficial não pode acessar as fontes. Sempre ele vai tentar acessar as fontes? Talvez não. Muito provavelmente não. Ele vai confiar, talvez conferir uma ou duas, não sei que seja algo muito importante, ele vai querer checar se aquilo ali é verdade, principalmente se ele impacta muito nas projeções financeiras do seu negócio. Mas se ele tentar e não conseguir, ele vai desconsiderar tudo que tiver relação com aquela informação, e aí isso pode acarretar numa RFE ou numa reprovação por causa de uma coisa muito simples e detalhada. Muitas empresas fazem isso, geralmente é a empresa que faz uma linha de produção de business plan, não customiza, não faz personalizado, consegue entregar muito rápido, às vezes, uma semana, 2 semanas, só que aquilo ali não está adequado ao seu perfil e muitas vezes não vai nem falar a mesma língua da sua cover letter. Cuidado com isso, presta atenção a hora que você receber, principalmente se for de algum escritório que não é o mesmo escritório que está fazendo a sua cover letter. Agora vamos para o capítulo 4, né? Quase chegando no final, é onde você vai falar a estratégia. Qual que é a função desse capítulo? Esse capítulo deve demonstrar que você tem na sua cabeça um passo a passo para você fazer esse negócio ser estabelecido. Estabelecido é fácil, é só você abrir uma empresa, contratar um funcionário, investir um pouquinho ali e depois você fazer ele crescer. E como que você vai demonstrar isso? Contando ou explicando para o oficial a sua estratégia em 3 pontos, 3 ou 4 pontos, aí você pode dividir como você quiser, tá? Se for dividir em 4, marketing, como você vai divulgar os serviços ou produtos da sua empresa, como você vai fazer a sua empresa ser conhecida pelo seu público-alvo. Segunda parte, vendas. Tem casos que vai ser um departamento só ou um trabalho só, você já faz a divulgação e já faz a venda. Cada caso é um caso, não dá para você pegar um modelo, copiar e às vezes não é adequado para você e aí você vai sair mal na foto com o oficial lá. Mas vamos entender que seja separado. A função de vendas é fechar a vendas, tá? Então aqui, se você fizer junto, principalmente, é legal, talvez você, se você tiver condições de fazer, montar um funil de negócio ou explicar quais vão ser a etapa desde a hora que o potencial cliente, né, o seu prospect, ele toma conhecimento do seu produto, do seu serviço, até a hora que ele resolve assinar ou contratar aquilo ali te gerando uma receita, tá? Isso aí é muito importante ter no seu business plan e eu vejo que tem muito business plan que não tem isso. É muito comum, muitas empresas não fazem, infelizmente. Depois, a estratégia gerencial, como você vai gerenciar a operação de maneira que você consiga concluir a entrega daquele produto ou serviço garantindo a satisfação do seu cliente depois que ele contratou. Depois, estratégia organizacional ou personal plan. O que é essa estratégia organizacional? É como você vai construir o seu time, qual a cultura que você vai impor nele, o jeito de trabalho, como você vai tentar garantir que você não tenha aí um turnover muito alto, tá? Que você não tenha muito empregado saindo da empresa, como você vai conseguir encontrar, contratar e reter esses talentos que vão fazer o seu negócio crescer. Aqui nos Estados Unidos, muito mais que no Brasil, mão de obra é muito importante. Um profissional bom, ele não vai se apegar a um emprego se aquele emprego não estiver entregando algo para ele financeiramente, em questão de bem-estar, né, para que ele se apegue àquela empresa e fique num lugar agradável que valoriza ele. Então você tem que explicar tudo isso aqui dentro. É aqui que eu gosto de colocar. Você também tem a opção de colocar lá no capítulo 2, explicando a empresa, a estrutura. Tem cada caso é um caso, tem vezes que eu coloco lá, mas na maioria das vezes eu sempre prefiro quando faz mais sentido eu colocar aqui na estratégia organizacional o organograma da empresa, a estrutura funcional do seu negócio. O que é isso? É onde você vai dividir em áreas da empresa, depois dividir essas áreas em departamentos e colocar dentro desses departamentos quais os cargos que você vai ter nessa empresa, quantos funcionários para cada cargo,
Depois, no nosso caso, os clientes nossos, todos os business plan, a gente também coloca uma projeção da folha de pagamento, o salário para cada um desses cargos. Os casos do projeto mais completo, seja quando a gente já manda a submissão inicial para tentar conseguir uma aprovação de primeira, como a gente tem casos aqui, seja quando a gente manda numa resposta de RFE para tentar surpreender ainda mais o oficial, tá? A gente coloca também um plano de recrutamento, contando lá a sequência, desde o primeiro funcionário que você vai contratar, até o funcionário de número 50, até o funcionário de número 100, de número 150 que a sua empresa vai contratar. A gente coloca isso daí, trimestre por trimestre, semestre por semestre no máximo, mas demonstrando essa curva de crescimento da sua empresa. Isso daí também a gente menciona aqui. A gente não coloca aqui dentro para não ficar muito grande, coloca no documento à parte, no anexo do Business Plan, e eu vou apresentar isso daí depois, na terceira parte desse vídeo, eu vou apresentar no nosso site como que fica essa documentação. Então, aqui fechou o capítulo 4, estratégia do nosso Business Plan. No capítulo 5, que também é quase certo que o oficial vai ver, tá bom? É o capítulo onde a gente vai falar do financeiro, como eu disse na primeira parte do vídeo. Tem um erro de digitação aqui, essa primeira parte não é fluxo de caixa, na verdade é projeção de vendas, tá? Então, como eu disse, se você conseguiu definir já quais são os seus serviços, o valor dele, o ticket médio, alguma coisa do tipo, você faz a projeção de unidades de venda que você vai vender, para quantos clientes você vai vender, quantas horas de consultoria você vai vender, quantas unidades daquele produto você vai vender, e aí você consegue fazer uma projeção de faturamento. Ano a ano ou semestre a semestre, para os 5 anos é legal ter isso. Sempre dá para colocar? Não. No nosso caso aqui, acho que é meio a meio. Tem casos que dá para a gente fazer, tem casos que não dá para fazer. Não tem problema, não é algo essencial. Mas ele é muito bom para embasar, para ele mostrar da onde você tirou os números dessa segunda parte aqui, que é o budget, né? A projeção de receita da sua empresa, projeção financeira, ou P&L, que é o que a gente chama aqui, né? Profit and Loss Statement. Então, tudo isso tem que estar aqui. É onde a gente vai colocar a linha de income ou de receita, revenue, do seu business. Eu não vou detalhar aqui cada uma das linhas que tem que estar dentro de um P&L ou dentro de um budget, mas o segundo relatório é o P&L. O terceiro é o cash flow, que nada mais é do que o caixa inicial da sua empresa. No caso do primeiro ano lá, é o seu investimento inicial, é o que você vai aportar na empresa para começar a criar essa empresa, abrir ela, pagar o contador, comprar um domínio para o seu site, criar um website, tudo isso, todos esses primeiros gastos que você vai ter, mais o lucro ou menos o prejuízo. Se for prejuízo, você subtrai desse valor inicial. Depois, o resultado final é o fluxo de caixa, tá? Esse resultado aí, ele vai virar depois o inicial do próximo ano. Você soma o lucro ou subtrai o seu prejuízo e o resultado vai ser o fluxo de caixa daquele ano ou daquele semestre, e por aí vai. Se tiver alguma dúvida na parte do financeiro, deixa no comentário, manda no grupo que eu respondo a cada uma delas. Depois, também tem a conclusão. A conclusão aí é uma página, 2 páginas, resumindo por que que o seu negócio é bom, por que que o seu negócio tem potencial de sucesso, por que que o seu negócio vai ser diferente dentro do mercado que ele vai fazer parte, vai atrair clientes e vai dar lucro para você, né? Porque a ideia de qualquer negócio, lembrando que isso daí você tem que ter em mente, tá? A ideia de qualquer negócio é ele dar lucro. Não adianta você fazer um negócio que é muito bonito, que ele vai ser voluntário, que ele vai agradar o oficial em várias coisas referente à importância nacional, mas ele não vai ser um negócio que cumpre a missão de qualquer empresa, que é dar lucro. Ele vai ficar ali um documento só para inglês ver. Isso aí tudo tem que estar demonstrado na conclusão de 1 a 2 páginas, como eu falei outras vezes aqui nesse vídeo. Dito isso, você tem a possibilidade de baixar esse documento completo. Não aquele lá que eu fiz, mas esse daqui que já está pronto, ó. Eu deixei a projeção, né, a quantidade ideal do número de páginas, mínimo e máximo, em cada um das sessões, e aqui eu já deixei, inclusive, já estipulado algumas subseções, né, as 3 principais que eu coloquei, expliquei agora nessa segunda parte do vídeo. Você pode mudar isso? Pode mudar a sequência? Pode acrescentar? Pode tirar? Pode. Todas essas funções são essenciais? São. Todas elas são muito importantes ter no seu business plan. Alguma você fez, ficou muito ruim, muito fraca, você achou que não está agradando, não está levando o oficial a interpretar nada favorável a você? Tira. Toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Se tiver um elo fraco aqui só, tira e deixa essa corrente mais forte. Pode ser que depois ele
questione alguma coisa na EFE? Pode ser, mas aí você vai ter um tempo para focar e responder só naquilo. Não mande uma coisa só porque você precisa mandar. Mande bem feito. Vou finalizar esse vídeo mostrando um pedacinho de um business plan nosso, tá? Esse é o site da nossa empresa de consultoria, a Vaso. Aqui ele apresenta todos os nossos trabalhos de consultoria. Não é uma empresa que trabalha com imigração, é uma empresa de consultoria de negócio, especialista em estratégia de negócio. E no portfólio, os clientes nossos da empresa da Imigriprim, que é a empresa de consultoria com imigração, que você pode contratar com ou sem advogado, ele vai estar aqui no meio do nosso portfólio, onde a gente coloca também as empresas americanas que a gente ajudou a estruturar, que não tem nada a ver com imigração, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês verem, uma apresentação da empresa, o ABC da empresa, que a gente chama, a área que ela trabalha, o modelo de negócio, a base de clientes, tá? Os problemas do país que ela resolve. Aqui embaixo, a gente coloca os documentos adicionais, tá? Os anexos do business plan. Aqui as dados, eu não vou abrir tudo, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo. E aqui você tem a opção de ver o business plan. Ele geralmente pede uma senha para acessar esse business plan, tá? Aqui, como eu já acessei antes, eu já tinha digitado a senha, então ele não está pedindo. E aí, qual que é o diferencial disso daqui? O oficial, ele vai ter na sua cover letter, quando você faz com a gente, a opção de entrar no link aqui do seu business plan, que é essa página aqui, onde ele vai ter acesso a todas as informações digitalizadas, ou na folha impressa ele também vai ter o QR Code, que eu acredito que não é possível ele abrir ali, porque ele teria que usar pelo celular, tá bom? Mas ele vai ter o link, ele pode acessar na sua cover letter, e daí ele pode vir aqui e olhar o seu documento no formato e-book. Os detalhes que, somado, podem fazer toda a diferença no seu caso. É a forma que ele é apresentado, é ele ter sido elaborado por uma empresa de consultoria, tem ali os currículos e o LinkedIn, se você entrar no nosso site, você vai ver ali dos principais membros do time ali, dos líderes, né, dos consultores associados da empresa, e depois você tem também o histórico da empresa, a gente está colocando ali a lista de clientes nossa, a grande maioria do Brasil, e algumas daqui também, tá, que a gente prestou consultoria, então isso faz toda a diferença, mostra para o oficial que você já está começando com o pé direito e realmente tem a intenção de tirar esse negócio do papel, e a nossa intenção também é essa, é tirar o seu negócio do papel, uma vez que o seu visto seja aprovado, tá? Então ele vai vir com a capa, a gente faz todo o branding, tá? O paleta de cores, logomarca, o nome da empresa a gente define para a grande maioria dos clientes, até o slogan a gente faz, que a gente oferece também, traz isso como um diferencial, como que começa já. A hora que ele abrir aqui a primeira página, ele vai ver uma apresentação da empresa, tá? Isso aqui vai na versão impressa também, falando sobre quem é a Vasto, mostrando o site, a página, como ele faz para acessar o site dessa empresa, e também o QR Code aqui que vai ter impresso para ele. Tem o nosso e-mail, tem o nosso site, tem o nosso endereço aqui em Austin, no Texas, tá bom? Então, passou isso daqui, ele vai ter a table of contents, né? E depois ele tem uma capa para cada um dos capítulos. Primeiros capítulos, como eu disse, o executivo sumário, tá? Depois eu tenho que borrar aqui é a foto do fundador, a história dele, tá? Eu vou borrar esse texto também, provavelmente você não está conseguindo ler. Introdução, tá, da empresa, Company Introduction, The Founder, tá? Cada um é um nome, mais importante que a nomenclatura, como eu disse na primeira parte do vídeo, é o conteúdo, tá? O importante é o conteúdo aqui. A explicação de quem que é o fundador, do que é a empresa, tudo em meia página, tá vendo? Sempre objetivo e sempre direto ao ponto do jeito que o americano gosta de ver, do jeito que o americano gosta das coisas, tá? Depois, a gente tem a missão, localização da empresa, tá? Tem várias outras coisas. Eu vou passando aqui batido só para não mostrar o business plan todo, que também não dá tempo, o vídeo vai ficar muito longo. Depois o business overview, a apresentação do negócio, o resumo do negócio, que é lá no capítulo 2, como eu disse para vocês. Depois as linhas de serviço desse negócio. A primeira aqui, no caso dele, é um profissional de TI, Analytical Division, tá? Depois, o que mais? Portfólio, que é o que eu expliquei lá, portfólio, tanto de serviços quanto de produtos. Tem aqui também. Que mais? Vamos pegar mais um aqui. Vou pulando algumas, tá? O modelo que a gente faz, a forma como o documento é apresentável, que o oficial pode interagir com ele, é outro padrão, tá? Não tem ninguém que faz isso, e isso faz toda a diferença. A forma como que você apresenta o seu trabalho destaca. Você tem que imaginar o seguinte, são trabalhos do mundo inteiro. Ele está vendo ali trabalhos de um cara da China, de um cara da Índia, de um cara do Paquistão, de caras da Europa, tá? Da América Latina inteira, mandando o business plan. Muitos desses estão contratando empresas
capacitadas, empresas como a nossa lá do país deles, e muitos estão contratando empresas como a Vastos também aqui dos Estados Unidos que só trabalham com isso. De repente, chega o seu business plan lá mal feito ou mal apresentável, tá? Isso já desencoraja o cara a ler ou já desencoraja o cara a dar a atenção que você merece que ele dê para o seu trabalho, tá? Principalmente se for com muita página. Agora, se você faz bem feito no Word ali, coloca uma imagem legal, coloca ele bem organizado e em poucas páginas, bem objetivo, direto ao ponto, e impactando o oficial, chamando a atenção dele positivamente, tem uma chance quase tão grande de aprovação quanto a desse business plan aqui. E depois, né, você vem aqui no final, a gente vem com, tá demorando para carregar porque fica pesado, tudo em alta resolução, né? A gente tem a conclusão, nesse caso aqui, a gente fez no capítulo 6, tá vendo? 6 capítulos no total. Aí a gente coloca uma opinião de um expert de negócio. Alguém assina, ou sou eu, ou é um dos outros sócios, e alguém assina, a pessoa pode ir lá, pode ver o nosso currículo, a gente pode mandar o currículo para ele como exhibit também, não tem problema se a pessoa quiser, e finaliza o documento de uma maneira bem agradável. Estou passando correndo aqui para não mostrar o conteúdo todo, mas é isso, o documento, é assim que ele fica o nosso documento. Você pode fazer assim também? Pode. Precisa estar assim no formato e-book, no website? Não precisa. Ele pode estar impresso, bem bonito, bem organizado. O mais importante é o conteúdo. Só que se o conteúdo for bom, ele tiver ali backed, né, como falam aqui, tiver por trás dele uma equipe de especialistas em negócios, com profissionais e clientes no Brasil e nos Estados Unidos, e ele ainda tiver apresentável desse jeito aqui, a primeira impressão que você vai passar para o oficial, e a primeira impressão é que fica, é muito maior do que a impressão que a grande maioria das pessoas estão passando, tá bom? Dito isso, eu quero lembrar que você pode baixar esse template do Business Plan no nosso site e também no grupo. Se você estiver no grupo, a gente vai mandar ele em Word para você usar e construir o seu em cima desse template, tá bom? Se você não tiver, é só ir no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E por esse vídeo é só. Nos próximos vídeos a gente vai falar o seguinte, não esqueça, falamos de Business Plan, vamos falar de estudos, vamos falar do Professional Plan, vamos falar da cover letter e vamos falar das cartas de recomendação. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Vem no nosso WhatsApp, no nosso site, nas redes sociais, ou deixa aqui no comentário, que vai ser um prazer te ajudar de alguma maneira.